Eu acho que vale a homenagem, né? Porque ele fez um gol maravilhoso, sensacional. Acho que o Rubens rende mais no meio-campo. Mas, na comparação com o Caio Paulista, o Rubens é o Roberto Carlos, é o Marcelo, sabe assim? Ele é outra coisa. Eu acho que ele joga mais no meio-campo, mas na comparação com o Caio Paulista não dá nem para começar a conversar. Tanto que a gente ouviu o Cuca falando que algumas vaias estavam sendo dirigidas para o Rubens. Ele não fazia um jogo excepcional, mas ele faz um gol maravilhoso, quase o segundo, né? Na assistência do Hulk, que acaba naquela defesa milagrosa do Fábio e na sequência de escanteios que deu a vitória para o Atlético. Mas o gol do Rubens é muito significativo, traz a torcida para jogar junto, dá confiança, maravilhoso, sensacional. Mas na partida, o jogo mesmo, jogado, o Scarpa jogou muito bola. Boa, Ale. Sobre o Rubens, cara, você pega um recorte aí de revelações recentes do Galo, o torcedor do Atlético tem buscado, né? Mas falando do Rubens, o atleticano tem procurado, né, Ale, nos últimos anos, na base, nomes com capacidade de servir o elenco profissional. A turma tem sido formada, não tem vestido bem a camisa, e o reflexo disso é que o Galo tem mudado o seu projeto de categoria de base nos últimos anos, tentando encontrar o caminho, né? Tá indo para um novo caminho agora, uma nova diretoria de base, mexeu no técnico do Sub-20 também, então tem muita mudança acontecendo para tentar chegar no ponto correto. Mas, cara, o Rubens foi revelado pelo Galo anos atrás, chegou a ser indicado como revelação da temporada no futebol mineiro no seu primeiro ano em que jogou, subiu como meio-campista, depois teve que tapar o buraco aí de lateral. Você destacou hoje a utilidade dele de novo como lateral esquerdo, em um momento em que o cara que foi contratado para ser o lateral esquerdo reserva não deu conta do recado. E o Rubens tem um negócio que o torcedor do Galo adora. O cara não desiste, bicho. O cara tá em tudo quanto é lugar do campo. É inegociável pro Rubens desistir, né? É um negócio incrível, como dá carrinho, como luta, como corre o jogo inteiro, como se empenha. E eu tenho a impressão que o torcedor do Atlético, em outros tempos, gostaria mais de um cara como o Rubens. Tecnicamente tem os seus problemas, é verdade. Tem as suas dificuldades, não é um primor técnico, longe disso. Mas, cara, eu acho que o Rubens deveria ser, sim, mais valorizado. Cara, muito importante, no fim do ano passado fez um gol que salvou o Galo do que poderia ser um rebaixamento, né? Pouca gente lembra disso, mas aquele jogo do Atlético Paranaense foi um desespero completo. Num pênalti perdido pelo Hulk, ele voa na bola e faz o gol que salvou o Galo do rebaixamento. Hoje faz um golaço, segunda-feira contra o Juventude foi melhor em campo também. Eu tenho a impressão que em outros tempos o torcedor do Galo gostaria mais do Rubens. Ele seria mais reconhecido. Eu, da minha parte, considero um cara muito relevante pro elenco do Galo e eu tenho certeza que o Cuca adora o Rubens e lembro que o plano do Cuca era já lá nos Estados Unidos, quando ele teve um probleminha, né, e não conseguiu jogar. Se eu não me engano, questão respiratória, o Cláudio, se tiver aí, ainda pode me lembrar disso. Isso mesmo. Por conta de questão respiratória, ele não pôde jogar ali nos primeiros jogos da pré-temporada. Mas lá o Cuca já queria colocar o Rubens como titular. Pô, se todo mundo gosta do cara, todo técnico que chega aí gosta do cara. Não é possível, né? Não é possível que esse cara não mereça ser mais valorizado, Ale. Porque ele tem sequência, né? E aí com a sequência ele ganha confiança, ele se sente importante. Sabe o que eu percebia nos outros anos? Ele era meio que intruso no time. Era um patinho feio, sabe? Os caras olhavam para ele com desconfiança, os próprios jogadores, porque era um cara que estava em formação, estava amadurecendo, ele tem esse estilo que o Cuca falou, que é meio desligadão, sabe? E às vezes até parece meio peladeiro, né? Mas é um cara que representa o torcedor em campo. O torcedor, eu tenho a impressão seguinte, que claro, independente da condição técnica, né? Ele gostaria de se sentir o Rubens ali. Ele se sente o Rubens, né? É o cara que deixa tudo em campo, com vontade, com acertos e erros. Esse ano com muito mais acertos, mas o torcedor se sente representado. É um deles, é um dos caras da arquibancada que estão no campo. E o Rubens tem essa característica, só que esse ano com confiança, sabe? Com moral, sabe? Se sentindo importante, se sentindo inserido, se sentindo muitas vezes, como hoje, protagonista. Então, acho que isso acaba fazendo a diferença. Acho que o torcedor, aos poucos, vai mudando, porque o Rubens vai mostrando o seu valor. É bem verdade que no ano passado, ano retrasado, ele foi irregular, né? Às vezes falhava, às vezes decidia, às vezes bem, mas não teve aquela regularidade. E esse ano a gente está falando de um Rubens que algumas vezes, inclusive na última, foi eleito o melhor jogador do Atlético com Hulk, com Rony, com jogadores de Scarpa, jogadores badalados, concorrendo em tese com ele. Então acho que ele se sentindo confiante, inserido, com sequência, ele está desenvolvendo um grande futebol. Estreia do gramado sintético. Tem diferença, Romano? Tem muita. Alguém falou, também relatou pós-jogo? Sim, o Hulk. O Hulk relatou isso. Porque a bola corre mais, né? Então você está acostumado a dar um passe em profundidade para um companheiro, determinada força na grama natural, na grama sintética ela corre mais. Pois é, Romano. E o Atlético 3-2, vamos saber do Ale Oliveira como foi o jogo, ele que comentou, vitória importante, né, Ale?
Bem, amigos do apito final, que grande jogo, que vitória importante do Atlético, 3-2 para cima do Fluminense. Um Atlético que já teve a volta de jogadores considerados titulares, como é o caso do Lianco, como é o caso do Alan Franco, o Hulk também voltou, então se mostrou mais forte, né? Acontece que o Atlético dominou o primeiro tempo, criou uma série de boas oportunidades, mas não conseguiu concluir em gol, principalmente porque os seus atacantes de lado, Rony e Coelho, tomavam decisões equivocadas, né? Acabavam se precipitando na jogada de ataque e acabaram desperdiçando boas chances, né? O Scarpa funcionou como um grande criador de jogadas, se destacou bastante, fundamentalmente no primeiro período, mas o primeiro tempo acabou em 0-0. No segundo tempo, o Fluminense dá uma sorte danada, que o Lianco, que é muito bom jogador, tenta uma jogada arriscada dentro da área, cavar essa bola para o Natanael sair jogando, essa bola cai nos pés do Canóbio, que de primeira faz o primeiro gol do jogo, numa bola que, em tese, eu acho que o Everson pegaria. Talvez o fato de ter tocado essa bola no gramado, ela pegou mais velocidade e acabou traindo o goleiro do Atlético. A partir daí a torcida ficou um pouco impaciente, o Cuca fez algumas alterações, deixou o time mais ofensivo na presença do Bernard e do Júnior Santos, e o Rubens faz um golaço, consegue a finta em cima do Canóbio e solta a perna para vencer o goleiro Fábio. A partir daí a torcida vem junto, o Atlético chega ao segundo gol, chega à virada com o Júnior Santos, depois de uma jogada envolvendo o Bernard e principalmente o Hulk, mas toma o gol de empate, uma belíssima assistência do Martinelli para o Serna, e o Júnior Santos acaba não acompanhando, mas nos acréscimos o Hulk, depois de uma sequência de cobrança de escanteio, acha o Igor Gomes, que entrou no final do jogo, para de cabeça dar números finais à partida. Uma vitória que deixa o Galo com muito mais confiança, deixa o Galo dormir na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, 4 jogos sem perder pelo Brasileirão e, evidentemente, para a sequência da temporada, deixa um Atlético muito mais forte, que ainda deve ter a volta de outros jogadores para o clássico de domingo contra o Cruzeiro. Então, deu tudo certo pro Galo nessa noite de domingo, viu? Deu tudo certo, né, Romano? No contexto, né, no final do jogo, porque a torcida chegou um momento já ficando para aquele lado sem paciência, né? E aí, a derrota no meio de semana na Copa Sul-Americana foi bem o combustível disso, porque, na verdade, o Atlético teve dificuldades no novo gramado, gente. O Atlético no primeiro tempo encontrou muitas dificuldades de adaptação. Porque, mas treinou lá, 2 treinos lero-lero. Até você ter essa adaptação ao gramado sintético. A bola corre mais, tem o tempo da bola que muda, tem a questão da corrida até também que muda. Então, o Atlético teve dificuldades no primeiro tempo. No segundo, ele já se adaptou um pouco melhor ao gramado. O maior exemplo disso, o primeiro gol do Fluminense, né? O gol do Canóbio. A bola era toda do Lianco, o Lianco tentou dar uma cavada. Num gramado natural, talvez ele teria conseguido o que ele tentou. No gramado sintético ele não conseguiu. E aí, isso é só um exemplo de um dos problemas que o Atlético enfrentou. Mas uma vitória da forma que foi contra o adversário como o Fluminense, ela foi de fundamental importância, principalmente pelo fato de que o Atlético teve que correr atrás. Estava perdendo, conseguiu a virada, tomou o empate e não desistiu. Acho que isso foi o mais importante. O Atlético, principalmente no segundo tempo, foi um time valente, um time brigador. E o gol do Rubens, né, o primeiro gol do Atlético, lembrando, ele empatou aos 31 do segundo tempo, depois do Canóbio ter feito o primeiro gol do Fluminense, mudou um pouco ali o clima também nas arquibancadas da Arena MRV. Foi por isso, Ale, o motivo do seu voto no Rubens, o meu xará, como o melhor em campo, Ale? E olha que teve uma briga aqui com relação ao melhor jogador da partida, porque o Rubens faz o gol numa hora muito importante, né? Porque o Fluminense vencia por 1-0 e era melhor no jogo. A torcida impaciente, já estava começando a vaiar os jogadores, e o Rubens, numa jogada individual muito bonita, faz o gol que determina a mudança de postura do Galo e
da arquibancada, né? Então o Rubens foi eleito o melhor jogador da partida, mas no todo acho que a armação, a organização, as assistências, lançamentos, cruzamentos do Scarpa, na minha opinião, foram fundamentais para uma boa atuação do Atlético, principalmente no primeiro tempo. Mas acho que até pelo aspecto emocional, né? O Rubens, que já jogou em todas as posições nesse time do Cuca, merece também o ser eleito o melhor jogador da partida, viu? Vamos com mais informações do Atlético, agora no vestiário, é o pós-jogo, agora é clássico, diga lá, Cláudio. Alô, Rubem Júnior, um abraço a você também. Voltamos aqui no apito final da Itatiaia com a repercussão dessa vitória de virada na reinauguração da Arena MRV. Pouco mais de 25 mil atleticanos acompanharam o jogo com novidades na Casa do Galo. A acústica funcionou melhor já nessa partida contra o Fluminense e o time do Atlético, né, que estava sendo criticado pela torcida. Durante o segundo tempo, conseguiu na superação, no estilo do Galo, essa vitória importante e o time segue pegando o elevador, subindo na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora pela frente é o clássico, hein, no próximo domingo, no Mineirão contra o Cruzeiro. Vamos ouvir o técnico Cuca falando sobre o melhor em campo, meu xará Rubens, eleito pela equipe da Itatiaia. Sim, eu não acho que a torcida não estava pegando o pé do Rubens, né, em específico dele não. Mas o Rubens é aquele jogador que não tá nem aí, sabe, pras coisas. Ele não liga muito se estiver vaiando ele ou não. E é bom ter jogador assim, né, mais frio, mas em termos de cobrança, né, mas ele responde muito bem. Acertou um chute maravilhoso naquele momento, né, em que estava começando uma cobrança forte da arquibancada, e esses momentos são cruciais, né? E você tem que ter muita personalidade para reverter uma situação igual a gente reverteu hoje. E a gente está muito contente com ele. Você vê depois o cruzamento aqui do Hulk, ele entra e o Fábio faz uma defesa maravilhosa. Aí você pensa, puta, os 48, 7,5, uma defesa dessa, e daí a pouco ainda você tem força para fazer o gol. Então, uma vitória para ser muito celebrada por todos nós. Obrigado, técnico Cuca, conosco aqui no apito final. E agora o Atlético, Cláudio Rezende. A semana do Atlético terá o jogo contra o Caracas, quinta-feira, 9:30 da noite, sem público na Arena MRV. Segundo jogo de punição que o Atlético vai cumprir devido a incidentes do ano passado ainda, punição imposta pela Conmebol. E o técnico Cuca diz que vai avaliar melhor a situação. O Galo precisa de 2 vitórias contra Caracas esse ano para se garantir na próxima fase da Sul-Americana, mas tem um clássico importantíssimo domingo contra um Cruzeiro que está embalado no Mineirão, apenas com a torcida do rival. Para o jogo do fim de semana, Coelho não vai poder jogar, recebeu o 3º cartão amarelo, e aí o técnico Cuca até lá vai definir qual que será a melhor alternativa, quem será o substituto. Júnior Santos fez o primeiro gol com a camisa do Atlético nesse domingo, é um dos candidatos. O Bernard também vem fazendo bons jogos e atua naquele setor que o Coelho costuma jogar com o técnico Cuca também. É isso aí, torcedor atleticano. Agora é preparação aí para essa partida da Sul-Americana, onde o Galo na quinta-feira joga sem público na Arena MRV. Espero que a equipe até lá com certeza vai estar mais adaptada a esse novo gramado sintético e poderá fazer um bom jogo em busca da classificação na Sul-Americana, para depois aí sim pensar no nosso rival, no Cruzeiro, no domingo, o grande clássico aí no Mineirão, né? Só terá a torcida do rival porque é mando deles, mas espero que o Galo possa fazer valer aí sua força, vencê-los e encostar mais ainda ali nas primeiras colocações, né? Com a vitória de ontem, o Galo chegou à 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, vitória super importante para dar uma moral forte à equipe. Peço a você o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal Corte do Galo.